Começa agora o programa Campos em Debate. Pensando a cidade e o município que queremos. Apresentação: Cássio Peixoto. Muito boa tarde, público ouvinte, população de Campos dos Goytacazes. Campos em Debate novamente no ar. Hoje, comigo, o Wanderson Gama, né, o colega Cássio Peixoto, que é o apresentador oficial, não está hoje aqui, né, tem outros afazeres, está envolvido com o Conselho Municipal de Cultura e ficou a cargo da gente hoje levar o programa adiante. Programa Campos em Debate, né, hoje com o tema, a proposta da gente hoje é discutir o julgamento do caso Cícero Guedes e a reforma agrária no Norte Fluminense, em Campos dos Goytacazes específico, né, reforma agrária que é um tema muito sensível para o Brasil como um todo, em Campos especificamente, devido ao nosso histórico, né? E é um tema muito importante para a gente, para contribuir e ajudar a resolver diversos problemas que o Brasil tem, de inchaço de cidade, de problemas urbanos, de problemas de desenvolvimento socioeconômico. E hoje com a gente aqui, a gente tem dois pesos pesados para ajudar na nossa discussão, que vamos seguir aqui pelo cavalheirismo, professor. É a professora Ana Costa, professora da UF, Universidade Federal Fluminense, né, instituição da qual eu também fui egresso, né? E boa tarde, professora. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Pedrovski, a todos os ouvintes da Rádio Aurora. Professor Pedrovski. Não, como a Ana disse, é um prazer estar aqui no programa. Enviar minha saudação para os ouvintes e esperar que eu possa contribuir aqui nesse debate que você quer fazer no Campos em Debate sobre a injustiça persistente no caso do Cícero Guedes e a questão da reforma agrária aqui no Norte Fluminense, especificamente no município de Campos, né? Professora Ana é professora de? Sou professora do curso de Serviço Social, mas venho discutindo já há alguns anos, objeto de estudo a questão agrária e fundiária na região. Professor Pedrovski é geógrafo, né, professor? Sou geógrafo de graduação e mestrado e meu doutorado foi na área de planejamento ambiental, né? Muito bom. Eu queria aqui também, em primeiro lugar, mandar um abraço para a população de forma geral e para o pessoal lá do HGG, Hospital Geral de Guarulhos, onde a gente também trabalha, né? O pessoal lá da Farmácia Central, o Francisco, o Maico, o Marlon, né? O pessoal do Ferreira Machado, né? Os servidores em geral, o pessoal da Guarda. E é isso. A gente não poderia deixar de abordar, né, no início do programa, algumas questões que vêm acontecendo no município. Aí, como a gente fala, né, apesar do programa ter uma pauta já delimitada, as coisas acontecem com tanta rapidez, né, e com tanta rapidez que a gente não pode se furtar de estar, pelo menos, abordando também de forma ainda que seja sucinta e rápida. Uma é a questão que aconteceu na quinta-feira, na quarta-feira, né, que foi a questão da interdição pela Defesa Civil do Hospital Geral de Guarulhos. É uma crise que ajuda a potencializar a crise que a gente já vem passando no município, né? Crise de todas as ordens, né? Crise administrativa, crise financeira e crise especificamente da saúde, né? E ajuda a agravar a situação nossa. Professora Aninha, né? Como a senhora vê esse momento que Campos vive de crise generalizada? É lamentável, né, Anderson? Com relação, principalmente à questão do Hospital Geral de Guarulhos, quer dizer, essa interdição agora, para a gente que acompanha um pouco aí as demandas e as dificuldades enfrentadas, principalmente pela população de baixa renda, não é novidade, né? Eu estive no Hospital Geral de Guarulhos acompanhando uma pessoa idosa lá do Açu, que foi o seu Reinaldo, que veio a falecer lá no hospital.
E eu fiquei impressionada com as condições em que os nossos colegas, né, assistentes sociais, médicos, enfermeiros e todos, né, os funcionários trabalham, as dificuldades que eles enfrentam para garantir o mínimo de atendimento à população e, principalmente, as condições em que a população ela está sendo atendida, né? Naquele momento, os corredores estavam lotados, né? As pessoas, você tinha dificuldade para transitar nos corredores de tantas macas com pessoas ali internadas e as dificuldades todas enfrentadas pelos profissionais. Então, assim, essa interdição agora, ela só confirma que, na verdade, a saúde, assim como as demais políticas públicas no município, elas não têm sido realmente prioridade, né, dos governantes. E a gente pode falar da saúde, a gente pode falar da educação, a gente pode falar da questão das políticas agrárias e agrícolas do município. Enfim, na verdade, eu tenho pensado qual teria sido a prioridade desse governo, porque você anda nas ruas, você conversa com a população e realmente a gente tem visto grandes problemas, né, interrupções de programas sociais fundamentais. Então, acho que a gente vai ter um bom debate aí. Professor Pedrolovski, o senhor, você, né, como geógrafo, né, que a geografia tem como função analisar o espaço o espaço geográfico de forma ampla, né, e principalmente o espaço das relações sociais. E como você também falou agora há pouco que teve pós-graduação, no caso, né, de planejamento ambiental, o ambiente é muito mais do que um ambiente natural, né? O meio ambiente urbano, hoje em dia, né, existe uma discussão ampla, né, sobre a contribuição do meio ambiente de forma geral e urbano para o desenvolvimento do ser humano e para o desenvolvimento da vida. Como você vê a situação hoje de Campos, meio ambiente urbano? Olha só, eu queria começar retomando o que a Ana falou. O problema é que eu acho que essa é uma crise, como a crise do Estado neoliberal, ele é uma crise seletiva, porque é uma crise que cai nas costas dos mais pobres, dos trabalhadores e da juventude. Se a gente examinar o orçamento municipal, o valor nominal dele não é tão diferente de outros anos. E a execução aparentemente não é, até porque tem uma série de contratos sendo aditivados que são herdados da gestão anterior. E isso decorre que é uma máquina muito cara. E esse preço caro da máquina não se reflete na qualidade de nenhum serviço público que a gente possa pensar aqui agora. Educação, saúde, limpeza urbana, habitação, transporte público, porque esse é um governo muito curioso. É um governo que a única coisa objetiva que o governo Rafael Diniz fez até hoje foi cotar todos os programas sociais que existiam, com erros e acertos, mas que vinham, de alguma forma, inserindo as camadas mais pobres da população no orçamento municipal. Com todos os erros e acertos que governos pós-royalties do petróleo cometeram, você tinha políticas sociais que aliviavam a miséria extrema que existe aqui, decorrência, inclusive, de uma estrutura agrária completamente desigual, que é a parte que nos atraiu aqui hoje para conversar contigo sobre isso. Nós temos uma das maiores taxas de concentração da terra no Brasil, está aqui, nesse município. É um município que 2009 foi o ano que mais libertou escravo na América Latina, no trabalho do Código da Cana. Eu estava com a Ana, a gente fazia parte do Comitê de Erradicação do Trabalho Escravo aqui. E a gente vê que nesse governo você dizimou todas as políticas, e para mim a coisa mais emblemática que se cometeu, fora a degradação dos hospitais públicos e a inadimplência com os hospitais contratados pela prefeitura, foi o fechamento
inexplicável do restaurante popular. É no restaurante popular que se sintetiza esse governo, porque aquele restaurante popular custava à prefeitura R$280 mil mês, foi fechado inexplicavelmente, e quase que em sequência se fez a contratação de uma empresa particular para gerir o aeroporto de Campos por quase 600 mil. Se retira a Infraero, que cobrava 300, se coloca uma empresa no lugar da Infraero para R$545 mil. Era quase certinho 2 meses de restaurante popular. Então, se a gente agora... a gente, inclusive, eu tenho um aluno nesse momento que está fazendo um estudo do descolamento das políticas ambientais de Campos, das grandes macropolíticas que estão sendo propostas num plano das organizações das Nações Unidas, os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente está estudando como que a cidade de Campos está... A gente ainda não... Como a gente não concluiu o estudo, é precoce falar o que a gente vai encontrar. Ou a gente vai declarar que encontrou, porque ciência a gente não é premonitivo, né? Quanto muito, a gente faz prognóstico. Mas uma coisa que eu posso observar, por exemplo, essas últimas chuvas aqui, eu já falei isso para alguém recentemente, uma das partes mais draconianas do processo de você não ter um sistema de adequação uma realidade climática nova é que enquanto certas áreas da cidade podem ficar cheias 2 horas, 3 horas, você vai ter bairros inteiros, justamente os bairros mais pobres, que ficarão inundados por semanas. Isso sem que o poder público municipal sequer reconheça que esse é um problema, sequer ele tenha políticas de defesa civil que reconheçam essa diferença. Por exemplo, onde é que estão as áreas mais afetadas pelas últimas chuvas? Estão lá na região do Imbé, estão lá em Rio Preto. As pessoas estão lá em situação de calamidade pública. Isso nem chega aqui na cidade, porque esse é um município tão grande e essa prefeitura, se ela não conseguiu dar conta dos problemas da área urbana principal, imagina como é que estão as localidades mais distantes. Então você fala, como é que está a questão ambiental aqui em Campos, o tratamento da questão ambiental? Está como todo o resto, está um caos. E por isso a vaia que o prefeito recebeu no momento que deveria ser de festa de inauguração de um empreendimento na área mais populosa e que é aparentemente para onde vai se dar uma série de investimentos importantes no município. Ele vai lá para o momento que deveria ser de festa e ele não consegue falar. E aí ele culpa os assassinados. Ele falou, eu que luto pelos assassinados, estou sendo culpado no lugar do assassino. O problema é que o prefeito prometeu que ele ia ser um Lázaro, ele ia fazer a ressurreição do assassinado. Então, na verdade, o que essa prefeitura fez até agora foi afundar o cadáver, que se a gente pode fazer por metáfora, a prefeitura de Campos. Né? A proposta do programa é essa mesmo, né? Discutir Campos sob uma outra perspectiva e suscitar o debate daquilo que, invariavelmente, né, a sociedade de forma mais ampla e os governos também não têm interesse muito de discutir. Né? É interessante a gente observar o seguinte, né, essa questão que a gente passa hoje em dia, né, de crise generalizada, o que a gente observa é que a retórica do governo é sempre a mesma, no que diz respeito a culpar a questão da falta de recurso, falta de crise no orçamento, né? Agora, isso é uma questão também que é criada, e aí a gente tem que também ser justo, né? Porque uma coisa que pesa contra o atual governo é a incapacidade dele, pelo menos, se acercar de pessoas competentes, né, para estar gerenciando e administrando o município. Né? E agora, mas são questões que vêm tombando a tempo, né, que está se refletindo nesse momento que a gente vive agora de crise generalizada, né, no que diz respeito à questão do recurso, por exemplo, que foi a falta de aplicação na época, no momento áureo dos royalties do petróleo, de aplicação desse recurso em programas que pudessem alavancar o desenvolvimento endógeno do município e precaver quanto esse momento que a gente está passando no momento atual, né, professora Ana? Eu acho que, assim, quando a gente está discutindo
colocando Campos em debate, claro que nós não podemos deixar de contextualizar como o Pedrovski já iniciou. Quer dizer, claro que nós estamos vivendo, quer dizer, uma crise generalizada, seja política, econômica, social, ambiental, e isso não está só colocado para o Brasil, isso está colocado para os países aspas, ditos, né, em desenvolvimento. Então, nesse sentido, a gente compreende isso, né? Agora, o que é esse novo modelo? Quer dizer, quando a gente está falando do projeto neoliberal, nós estamos falando, portanto, e aí a gente está vendo as crises na América Latina e, portanto, também os processos de resistência, de levante popular e etc. Nós estamos falando, por exemplo, de governos que eles estão... e aí tem uma questão que é ideológica, não podemos deixar de falar isso. Quer dizer, quando esse governo, o governo municipal, ele tem essa perspectiva, né? Que logo no início todos os programas foram fechados porque teria que se rever o orçamento. Era preciso, portanto, cortar. Né? E quando corta de que lado que ele corta? De que lado que ele corta? Os programas sociais que são cortados, como muito bem colocou o Pedro Alves, o restaurante popular, já que a gente está discutindo a questão agrária, ele tem um rebatimento importantíssimo, por exemplo, na questão agrária. Quer dizer, um prefeito ou uma prefeita que se coloque realmente no lugar de garantir que o orçamento público ele tem que retornar com políticas públicas, principalmente para aqueles que mais precisam dela. Na verdade, o restaurante popular ele poderia ser um alavancador, por exemplo, de programas nos assentamentos da reforma agrária no município. Quantos assentamentos a gente tem? Quantas famílias poderiam ser beneficiadas com o restaurante popular funcionando a contento, né, e garantindo que a produção dos alimentos viesse dos assentamentos? Isso garantiria um programa fundamental que, na verdade, eu concordo plenamente com o Pedro Alves, ele sintetiza um pouco do que foi a definição de prioridades do governo quando ele fecha o restaurante, e ele deixa de contribuir para um conjunto de políticas. Portanto, quando a gente está falando dos projetos que foram cortados, né, e da ausência de políticas públicas no geral, você imagina, tem escolas, por exemplo, né, teve uma grande divulgação da economia que foi feita na Secretaria de Educação com uma mudança da questão do trabalho com relação à questão dos livros, por exemplo, né, foi cortado do governo anterior e que, então, portanto, com a questão da utilização dos livros, né, do governo federal, isso reduziria. Quer dizer, tem escola que até agora não receberam os livros escolares. Os alunos estão fechando o ano escolar e ainda não receberam os livros escolares. Isso é de uma gravidade enorme. Economizar para quê? Quer dizer, o que adianta economizar na educação se você, na verdade, priva os alunos que por direito, teriam que ter acesso a todo esse material? Você tem escolas sem quadras esportivas. Você tem escolas, né, com dificuldade, que não tem pedagogo, por exemplo. Então, assim, eu acho que essa questão de justificar isso em função de rever orçamento, em função de cortes, na verdade, seguir a cartilha neoliberal, em que o Estado ele vai ser mínimo para as políticas públicas, para garantir os direitos sociais da população que mais precisa, aquilo que, na verdade, foram conquistas históricas, né, das classes trabalhadoras nesse país. E aí nós podemos falar, infelizmente, hoje nós temos que falar da esfera municipal, estadual e federal. Então, assim, o corte das políticas públicas, ela acaba tendo rebatimento na saúde, na educação, na questão das políticas para os assentamentos, para os pequenos agricultores rurais. Né? E a gente tem um outro elemento que é importante, que é o avanço, por exemplo, que a gente, já que a gente está discutindo a questão agrária, o avanço que a gente tem do domínio privado da terra na nossa região, né? Em detrimento, por exemplo, da ampliação, por exemplo, do número de famílias assentadas ou de políticas para a pequena produção. Não, eu só queria adicionar uma questão. Porque muito se fala em corte em economia,
Aí a Ana falou por quê? Eu adiciono para quem? Para quem? Porque se nós examinarmos, por exemplo, pegar um programa relacionado à questão agrícola aqui no município, o Fundecam tem um estoque de dívida que era, em tese, um programa para alavancar ou realavancar o setor sucroalcooleiro no município. A dívida ativa desse setor é de 400 milhões de reais. E a própria prefeitura ofereceu uma série de descontos para quem quisesse pagar a dívida. Eu vou chamar de ex-futebolista em ação. Aqui no município tem ex-usineiro em ação. E que só um tem uma dívida de 35 milhões de reais. E aí essa pessoa continua como qualquer grande devedor, sequer se dando ao trabalho de explicar à sociedade onde foi parar o dinheiro, já porque não se tem notícia que 1 metro quadrado de cana tenha sido plantado. Então esse dinheiro foi parar em algum lugar que não na produção de cana, até porque a usina que ele é proprietário está fechada. E aí, quando chega nos assentamentos, e isso não é um problema do governo Rafael Diniz, como eu acompanho a questão dos assentamentos desde que eu cheguei em Campos em 1998, ontem eu fui ao assentamento Zumbi dos Palmares, na estrada pavimentada, que é a grande obra do município para a reforma agrária aqui foi a pavimentação da estrada interna principal do assentamento Zumbi dos Palmares, que nesse momento está precisando de uma recuperação urgente. Mas o fato é que desde que o prefeito Arnaldo Viana, por um compromisso que ele teve com os assentados, pavimentou aquela estrada, que é fundamental para que eles escoem a produção, para que eles acessem a área urbana, aquilo nunca recebeu nenhum recapeamento. E hoje partes inteiras daquela estrada estão destruídas. Está destruída. E eu digo, esses 400 milhões teriam sido melhor investidos aonde? Num setor sucroalcooleiro que já recebeu bilhões e tem estoque imenso de dívida com a União, com o Estado e com o município, ou seria melhor investido nos assentamentos que são, sim, o principal celeiro agrícola do Norte Fluminense e, quiçá, do Estado do Rio de Janeiro? Porque essa é uma questão. E a Ana liga ao restaurante popular, mas eu ligo a estruturas que poderiam fazer um necessário barateamento da cesta básica e talvez diminuísse a necessidade até de alguns acessarem o centro da cidade para frequentar o restaurante popular. Que nós temos uma ampla produção agrícola aqui e o município de Campos jamais deu o apoio mínimo para que os assentados tivessem unidade de beneficiamento, que elas pudessem fazer uma agregação de valor para ter uma taxa de lucro maior, e as pessoas, por falta das estruturas de comercialização, ficam prisioneiros dos atravessadores, que ainda bem que tem os atravessadores para explorá-los, porque senão toda essa produção estaria perdida. Então, vê como é que é interessante essa discussão sobre a questão da forma que esse prefeito, eu chamo os menudos neoliberais, porque eles são todos limpinhos, manga limpa, enroladinho, barba feita, mas na hora de vamos ver, essa é uma prefeitura que não teve uma cara boa para os mais pobres e para aqueles setores que efetivamente poderiam alavancar a economia municipal, porque isso é interessante. Está demonstrado em muitos estudos que a reforma agrária, os assentamentos, a produção, o aporte de recursos que chega via reforma agrária é um fator de forte dinamização. Então, e por que nunca se apostou na reforma agrária? Porque os assentados e os assentamentos são um mau exemplo dentro de uma estrutura muito injusta que o município tem, porque existe a lenda que aqui há uma distribuição de terra boa, porque tem muitos pequenos proprietários. Isso não é um fato, porque isso é uma característica do Brasil. Tem muito pequeno proprietário, porque a grande parte da propriedade está nas mãos de pouquíssimas pessoas que delas não fazem muito uso produtivo. Aqui no município, inclusive, a taxa de terras improdutivas é fortíssima. Por que não tem mais reforma agrária? Porque esses interesses não estão pensando no desenvolvimento endógeno, como você falou, não estão pensando no barateamento da cesta básica, não estão pensando no progresso sustentado do município, estão pensando em outras coisas. Porque quando chega na hora do vamos ver, do recurso que sobra, esses interesses vão para a prefeitura e se apossam deles, como
O papel do Estado neoliberal é tirar dos pobres para dar para os ricos. É um o Estado neoliberal é um Robin Hood às avessas. Então, é o que nós estamos vendo aqui. E por isso é que nós temos toda essa... Porque eu diria para você, toda vez que o município está em crise, não. Quem estão em crise são os mais pobres que precisam que o município operasse por eles e não opera. Porque os ricos continuam muito bem. Na esteira dessa discussão sobre a questão da reforma agrária, um assunto que é fundamental, em Campos especificamente, em Campos que tem uma tradição de conservadorismo, de latifúndio, né? Tem o caso, né, que agora recente, que foi do julgamento do caso do assassinato do Cícero Guedes, né, militante histórico do MST em Campos, né, e que foi absolvido. Professora Ana, qual a sua avaliação do julgamento do caso do Cícero e qual a relação disso com a questão da disputa pela terra e até com questão de classe mesmo? Porque, no fundo, o que a gente observa, né, isso não é segredo para ninguém, existe uma ideia, né, difundida na sociedade de que o judiciário julga segundo a justiça, né, segundo que as decisões são justas por natureza. Como a senhora vê isso? Isso é questão para vários programas. Enfim, primeiro acho que a gente pensar um pouco nessa questão da própria estrutura agrária na região e como que ela vem se desenvolvendo, né? Quer dizer, na verdade, o assassinato do nosso grande Cícero Guedes, ela se dá nesse contexto. Você imagina que o processo da desapropriação das terras da usina Cambaíba, eles já têm mais de 20 anos, né? Então, são, né, todas as fazendas que foram colocadas dentro desse processo da solicitação para desapropriação, apenas uma fazenda, uma pequena fazenda, que foi desapropriada, que é o assentamento Osiel Alves. Nas demais, até hoje, esse processo continua, né, emperrado. Nesse sentido, a questão do assassinato do Cícero, as condições em que foi dada e toda a história, né, que a questão da usina Cambaíba, ela não começa esse processo de violência com o assassinato do Cícero. Nós fizemos uma pesquisa agora que se encerrou em 2016, que foi a pesquisa sobre a questão da ditadura e os conflitos no campo no período né, que a gente pegou no final da década de 50 e até 80. E a gente, então, dentro dessa pesquisa, que foi uma pesquisa financiada pela FAPERJ e que inclusive que saiu um livro com todos esses estudos, a gente tem algumas entrevistas que a gente faz dentro da usina Cambaíba. E o que a gente vai identificar nessa pesquisa é que esse processo da violência, esse processo de utilização das armas, né, e aí a gente sabe que são várias armas, ela é histórico naquela usina, né? Então, a gente tem depoimento, por exemplo, em que as pessoas elas eram atendidas pelos administradores, vamos colocar dessa forma, em que se exibia a arma, né, quando não se colocava a arma em cima da mesa. Então, esse é um processo histórico, né, não é um processo da agora. E se a gente pensar no que foi o pacto feito pela usina Cambaíba, como, né, de demais empresas no Brasil, com o processo da ditadura militar, civil-militar empresarial de 64, a gente entende bem o que é o assassinato do Cícero e o que é o que foi o resultado, né, desse júri que, de popular, na minha avaliação, realmente eu não consegui identificar, né? Na verdade, nós temos um júri em que, na minha avaliação, o réu era branco, né? Com o assassinato de um camponês, né? um militante negro, marcado pelo trabalho escravo,
E aí, como lembrou o Pedrovski, o Cícero esteve conosco na criação e no desenvolvimento de todo o trabalho do Comitê Popular de Erradicação do Trabalho Escravo aqui no Norte Fluminense. E nesse assassinato, quer dizer, para esse júri popular, você tem 7 jurados, né? Só um homem, 6 mulheres, todos brancos, né? E aparentemente eu identifiquei, né? Todos da área urbana, aparentemente, classe média. Portanto, eu perguntaria aqui para vocês e para quem está nos ouvindo, né? Será que esse é o objetivo do júri popular, né? É trazer a diversidade da sociedade. O júri popular, ele representa a diversidade que tem na sociedade. Ou deveria. Em tese, bem lembrado, Wanda. Em tese, né, esse seria o objetivo. E, na verdade, não me parece que esse foi essa representação que estava naquele júri, né? Então, nós tínhamos um defensor, né, quer dizer, todos os que estavam, todos os representantes da justiça também, né, com essas mesmas características. Portanto, na minha avaliação, aquele júri popular, ele sequer considerou todos os depoimentos das testemunhas. Mas, na verdade, na hora da sua votação, o que ficou foi a forma eloquente, eu diria, competente. A competência, ela pode servir um lado quanto o outro, né? A forma competente como o defensor, né, que era, ele mesmo disse, filho de um importante procurador do Estado, né? Portanto, muito bem formado. Uhum. Então, na minha avaliação, eu sou leiga nessa área, não é? Mas pensando na minha avaliação daquele cenário, e acho que você colocou outra questão, né? A questão do espaço, a própria forma como o espaço ele é distribuído dentro do júri, né? Ele também já demonstra alguns elementos de poder ali dentro, né? E isso ficou muito bem caracterizado naquele júri, né? Então, realmente, eu acho que a grande questão daquele júri, e no caso do legado do Cícero, é isso, é que a gente realmente não aguardar dessa justiça, que é uma justiça, na verdade, que tem um papel dentro da sociedade de classe, né? Eu acho que dentro da sociedade de classe é essa o papel da justiça. Eu tenho uma parte de um livro do Thompson que eu gosto muito, que chama Senhores e Caçadores, que ele vai falar do domínio da lei, né? E ele está discutindo a lei negra na Inglaterra. E eu acho que é muito interessante isso, porque assim, o domínio da lei, de que lado que essa lei, ela, dentro de uma sociedade dessa, a gente não pode esperar essa como você falou, de uma justiça justa, acho que você usou esse termo, né? Então, assim, ela realmente tem influência, né? Da posição que você representa, da sua origem e da sua condição de classe, né? Ou seja, não há neutralidade, né? A gente sabe muito bem disso. Existe na sociedade geral, e no Brasil especificamente, a gente supervaloriza, né, o arcabouço jurídico, né? E se vende uma ideia, e isso até é proposital, né? Isso é ideológico, né, de que a justiça é neutra por natureza. Então, ela julga os fatos, né, que a lei é neutra, né? Está de acordo com a lei, é justa. Só que uma coisa que a gente, né, é bom frisar, né, e é importante colocar, que a lei ela reflete uma determinada sociedade, o jogo de força de determinada sociedade, né? E a senhora você colocou muito bem, e já até se adiantou em algumas perguntas que eu ia fazer sobre como sobre essa questão, essa leitura da composição do júri. E qual a influência? Porque no direito penal, né, a materialidade, as ações, os eventos, eles tanto as motivações, né, tanto servem para
como atenuantes da pena ou até como agravantes, né? É lógico que o júri popular muitas das vezes não vai ter isso vai servir muito para o juiz para dosar a pena, não o veredito em si se é culpado ou não, né? Mas isso acaba influenciando, né, o júri ali, né, os eventos que ocorreram, né? E é lógico que a interpretação do júri vai depender da sua posição social, né, de que aonde esse indivíduo está inserido, né? E você colocou muito bem, já se adiantou naquilo que a gente iria colocar, fazer perguntas que a gente ia fazer aqui no decorrer do programa. Professor Pedolowski, como que é a luta pela terra aqui em Campos, que é uma região, como a gente falou no início aqui, historicamente de latifúndio, de terras improdutivas, né, grande parte, né, eu ando pelo município aí fazendo entrega de medicamento, né, desde de Santo Eduardo até que Ururaí e Farol, o que a gente vê é uma extensão de terra muito grande, né, e muito delas sem produção ou com uma produção não tão pujante assim. Como que é a luta pela terra em Campos? Olha só, primeiro eu queria só retomar uma coisa aí sobre o julgamento do Cícero. Para mim, o caso Cícero, ele é problemático desde a apuração. Porque a alegação de termos um mandante que manda eliminar com grande grau de violência. A violência foram tantos tiros que o corpo não pôde ser exposto no velório. Eu estava lá, caixão fechado. Então, o Cícero, dando as proporções, teve o mesmo tratamento que o Carlos Marighella teve durante a ditadura. Foram muitos tiros, além do excesso para matá-lo. E aí vem que é um ciúme de liderança dentro do acampamento, lá no Luiz Maranhão. Não há ciúme, há um problema político e há um problema com a liderança que o Cícero tinha, que o Cícero sempre falou, o Cícero era uma força da natureza. Ele era uma pessoa que tinha, como qualquer ser humano, defeitos e qualidades, mas tinha uma coisa que ele era, a minha experiência é que ele era incorruptível. Ele tinha a experiência da vida dele o tornou uma pessoa que trabalhava por princípios. Os princípios, às vezes, ele aplicava de uma maneira bem forte. Ele era uma pessoa grande. Isso é um dos problemas de quando você é grande e forte. Você não tem medo. Voz, né? E tinha voz. Quando ele chegava, não precisava nem falar. Mas quando ele falava, então, meus alunos tremiam com ele. Ele sempre ia me visitar lá na sala quando tinha alguma tarefa, com algum problema para resolver lá na universidade. Você só apareceria lá. Mas, ao mesmo tempo, ele era uma pessoa gentilíssima. Era uma pessoa que tinha grande afeto pelos filhos, pela família. Essa é uma coisa que eu gosto de ressaltar sobre ele. Ele era uma pessoa que tinha qualidades e defeitos, mas que ele era uma pessoa que sempre que a gente parava para conversar, ele era uma pessoa muito ponderada, que tem momentos que a ponderação tem que ser usada para outras coisas. E os momentos de enfrentamento, ele era um dos primeiros de qualquer embate. Então, aquela coisa, era um ciúme de acampamento. Eu nunca engoli essa história. Então, e o caso do Cícero tem uma outra curiosidade singular. Ficou preso o suposto mandante e nunca ficaram presos os assassinos. Esse é o primeiro caso que eu tenho notícia no Brasil. Na história da luta fundiária no Brasil. Você tem um mandante que vai a julgamento primeiro, que qualquer coisa ele fica primeiro preso. E para mim, então, era sempre uma explicação esquisita. E quando evolui para a situação do julgamento, que só ocorreu porque houve pressão política para que o julgamento ocorresse, ele não ocorreu naturalmente, ele levou 4 anos para ocorrer. Então, veja só, esse é um julgamento que não interessava ocorrer, porque existem interesses, que daí eu vou chegar na outra parte da sua questão, que tocam em grupos poderosos dentro da cidade. E eu sempre achei que a morte do Cícero, ela ganha, inclusive, mais clareza com todo o episódio
Cláudio Guerra, que na Cambaíba foram incinerados corpos de guerrilheiros torturados e assassinados pelo regime militar de 64. Então tem uma história aí que envolve as terras da Cambaíba, a violência política e a violência contra os camponeses, que o livro do Cláudio Guerra, que eu inclusive tenho, ele começa apenas a tocar. E essa é uma outra questão. Porque há que se lembrar que Campos foi o último município brasileiro a aceitar a libertação dos escravos. E eu sempre digo, voltando àquela questão inicial, onde foram parar os negros, que eram maioria urbana em Campos. No final do século XIX, a cidade de Campos era majoritariamente negra, como continua sendo, mas era mais negra ainda. E aí eu digo, aonde foram parar esses negros? Qual foi o destino que a forma pela qual a libertação dos escravos se deu que eles tiveram? Eles foram mantidos dentro dos latifúndios, como escravos libertos, mas escravos de fato, ou eles se embrenharam em regiões ali do Imbé, ou foram empurrados a partir das reformas do Saturnino de Brito em 1902 para as áreas que ninguém queria morar no que era a periferia de Campos. E eles continuam sendo, a maioria negra da população continua sendo empurrada para a extremidade mais inocupável do terreno aqui na cidade. Então, por isso que a estrutura fundiária se dá tão correta, porque eu quero chegar aqui rapidamente nos assentamentos. Se você for lá no assentamento Zumbi dos Palmares, que é um dos que eu mais estudei, são 506 lotes. E a imensa maioria das famílias são negras, ok? E essas famílias negras estão não só libertas, como trabalhando a terra e como produzindo seu alimento e como fornecendo alimento barato para a cidade. É uma condição diferente daquela que eles estavam em 1997, quando partiram para a ocupação de um latifúndio improdutivo, porque eles estavam sem condição de trabalho, como a maioria das pessoas hoje está. Então, você vê como é importante a reforma agrária, como é importante a luta política, mas não há condição ainda disposição, porque o município de Campos poderia fazer seu próprio programa de reforma agrária. Porque tem esses devedores do Fundecam poderia se desapropriar e entregar para a reforma agrária municipal. Por que nunca se vicejou essa possibilidade? Então eu digo, agora, aqui se matou muita gente. Pode ser que nem sempre a relação entre o assassinato e a notícia do assassinato seja a luta pela terra como Cícero, mas mesmo no assentamento Zio Alves ocorreram vários desaparecimentos que nunca foram explicados. E eu quero terminar o seguinte, eu só espero que com esse julgamento não se procure então os verdadeiros culpados do assassinato do Cícero, que não sejam, se não foi o mandante não era aquele, então quem é? Porque a justiça disse que não era aquele. Então, agora quem foi? Vamos chegar nos reais mandantes do assassinato, então? Por isso que a questão do Cícero, até porque a gente acaba de celebrar o Dia da Consciência Negra, ele era uma liderança negra, eu espero que a gente tenha a consciência de não deixar esse caso ficar eternamente sem solução. O que acontece? Uma hora é um tempo muito curto, a gente começa entrando em alguns assuntos que são extensos também, e o tempo vai numa velocidade fenomenal. Agora, eu só queria já deixar, de antemão, convidado os dois de novo, porque o tema é para voltar aqui para a gente conversar, porque a gente já viu aqui que o tema é amplo, né, e não se esgota com uma hora de debate. Eu queria pedir à professora Ana para fazer as considerações finais e deixar já em aberto para um outro dia. Primeiro, agradecer a você, Anderson, pela gentileza da condução do programa, agradecer o convite, né, para estar aqui, agradecer aí a interlocução aí com Pedrovski e dizer isso, né? Quer dizer que, na verdade, esse tema da reforma agrária, a questão dos conflitos aqui na região, realmente é um tema que tem muito desdobramentos, né? E aí, assim, eu acho que tem duas questões, que só para encerrar, que, assim, quando a gente está falando do processo, por exemplo, do envolvimento das denúncias de envolvimento da usina Cambaíba com a questão
né, dos conflitos pela terra na região, lembrar também, quer dizer, a denúncia da incineração dos corpos naquele espaço, e como o Pedrovski também, né, eu venho fazendo também estudos e trabalho de campo na região, dizer que também outra questão também que a gente tem discutido pouco, eu estou até terminando aí um pequeno inventário para entrar com o processo para pedir, inclusive, o tombamento ali das ruínas, porque assim, eu estive na usina Cambaíba com trabalho de campo em junho de 2018, e os fornos estavam em pé, e quando eu volto em outubro, Anderson, eles estavam todos destruídos. Então, assim, esses espaços de memórias, eles precisam ser preservados, porque eles incomodam a esses poderosos, como o Pedrovski colocou. Então, assim, acho que essas são questões. Quer dizer, pensar na questão da reforma agrária na região, por exemplo, a gente pouco fala da reforma agrária no Imbé, que quando os camponeses se revoltam na década de 60 contra a grilagem de terra pelos usineiros, para fazer esse link com o que o Pedrovski colocou. Quer dizer, eles se revoltam, se organizam, fazem reforma agrária. O Roberto Silveira, que era o governador da época, ele decreta a desapropriação. Qual é o primeiro decreto a ser como é que a gente fala? Ser tornado sem efeito, né? Da ditadura civil-militar empresarial de 64. É exatamente o decreto da desapropriação das terras do Imbé, que já estava produzindo, né? Que tava, assim, o assentamento já era um exemplo, e, de repente, muitos daqueles camponeses, Pedrovski, eles teriam realmente sumido pela mata dentro, né? E a gente, inclusive, vai recuperar depois num outro trabalho que é lá na região, ali perto do Cachoeiro de Macacu. Então, assim, eu acho que esse tema é muito importante, ele é revelador de muitas questões da formação, né, da nossa região, da formação do nosso Estado, da formação do nosso país. Então, discutir a questão agrária e a questão fundiária na região é de fundamental importância para a gente compreender um conjunto de elementos que, às vezes, não estão muito claros, né? Então, agradecer e me colocar à disposição aí, que realmente o tempo passa rápido, né? Rápido. A minha garganta nem doeu muito. Professor Pedrovski. Não, Anderson, é só agradecer, acho que o tempo está encerrando, e dizer que, realmente, a única questão que eu quero expressar aqui é que eu espero que os futuros candidatos a prefeito de Campos aprendam a lição que o prefeito Rafael Diniz está aprendendo na prática, que a população não tolera mais estelionato eleitoral. E na questão objetivo da reforma agrária, que pelo menos aqueles que realmente têm um mínimo de preocupação com a condição da alimentação, da produção agrícola familiar, que eles parem de tratar a Secretaria da Agricultura, pelo menos, como um espólio do grande latifúndio, que continua sendo, e mais, que torne a Secretaria da Agricultura um agente de dinamização desse celeiro agrícola que já está estabelecido à custa de muito sacrifício dessas quase 800 famílias assentadas, quase 1.000 famílias, na verdade, que tem aqui no município. Nós precisamos apoiar essas famílias, porque elas já produzem um portfólio de alimentos incrível e que acabam não ficando no município porque os atravessadores levam para lugares onde eles vão dar mais lucro. Como a gente já mapeou, só para finalizar, a produção de alimentos aqui dos assentamentos chega em Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, e a maioria não fica em Campos. Então, nós precisamos fazer essa conexão entre a reforma agrária, que por mais precária que seja, existe no município, e potencializar isso para alimentar as crianças nas escolas, para fornecer para o restaurante popular, para vários, né? Porque o município de Campos deveria ter um restaurante popular por cada localidade, porque isso evitaria muita doença, porque muita gente está doente por causa de fome nesse município, ok? Desde já, muito obrigado, e sempre que a minha presença for útil aqui, por favor, pode me convidar que eu tentarei estar. Sempre é útil dos dois. Queria aqui agradecer os dois, professora Ana, professor Pedrovski, voltar a afirmar que a gente vai voltar a conversar aqui com certeza. O programa Campos em Debate está chegando ao fim mais uma vez. A gente volta sábado que vem ao meio-dia. Queria mandar um abraço aqui para a Gisele Isabelle, para a Graciete Nunes, para o professor Carlos Rezende lá da UENF.
Para Dona Esmeralda, que é minha mãe que deve estar assistindo. E é isso aí. Campos em Debate chega ao fim e a gente volta sábado que vem ao meio-dia. Um abraço.